Seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro fez-lhe então sinal e disse-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: quem é, Senhor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pão que emudecerei no molho. Tendo emudecido o pão, ele tomou o pão e dá a Judas, filho de Simão, o Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás, e Jesus lhe disse: faze depressa o que estás dizendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vô-lo digo: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro lhe disse: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não pode seguir-me agora, aonde vou, mas me seguirá mais tarde. Pedro lhe disse: por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus anuncia a traição de Judas. E era naquela tarde santa de quinta-feira que Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, instituiu o novo mandamento e lavou os pés dos discípulos. E Jesus anuncia a traição de Judas. Ele declarou: estava na mesa com os 12 discípulos. É a fraternidade, é a unidade, é a refeição fraterna. E um daqueles 12 que estava com o Mestre Cristo Senhor, ele já sabia quem era, quem o iria entregar. E Jesus anunciou a traição de Judas. E os discípulos ficaram sem saber qual seria. E estava à mesa ao lado de Jesus
naquela mesa, naquela tarde santa, naquela ceia derradeira, Jesus anuncia a traição. E os discípulos ficaram sem saber quem era o traidor. Um daqueles 12. E quem era? Jesus anunciou. Ninguém dos discípulos sabia. E tinha o discípulo que Jesus amava, que estava a seu lado. E Simão Pedro fez então um sinal. Mandou perguntar de quem estava falando. E Jesus, e ele mesmo perguntou, Pedro perguntou, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Daqueles 12. Depois da refeição, daquela unidade, daquela fraternidade em que Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, estando à mesa com os seus discípulos, nenhum daqueles, ninguém dos discípulos sabia. E ele estava com a bolsa comum. Os discípulos pensavam que ele iria ajudar os pobres. Como nós vimos no Evangelho, segunda-feira, anteontem, Jesus foi na casa de Marta e Maria e Lázaro, que Jesus havia ressuscitado. E ele estava lá, ele chegou no momento que Marta banhava os pés do Senhor com o perfume de nardo puro. Ele falou para vender o perfume por 300 denários e doar aos pobres. E não era para doar aos pobres, era para roubar. E ninguém sabia que ele roubava. Somente Cristo Senhor. Igual hoje, ninguém dos discípulos sabia o que ele estava pensando, o traidor. Via, por fora ele falava uma coisa, mas no seu interior era somente traição, somente roubo, porque roubava tudo o que era depositado na bolsa comum. E já tinha a intenção de trair o mestre. E nessa tarde santa, na última ceia, Jesus já sabia. Os discípulos ficaram sem saber quem seria. Mas Jesus então disse, aquele a quem eu der o pão que emudecerei no molho. Depois da refeição, Jesus emudeceu o pão no molho. E então, tendo emudecido o pão no molho, ele toma e dá a Judas o Iscariotes. Aqui já declarou quem o seria, mas os outros discípulos não o compreenderam. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque Jesus dissera isso. Jesus emudeceu o pão no molho e deu àquele discípulo que iria o trair, Judas. E então Judas tomou o pão emudecido no molho. E como Judas guardava a bolsa comum, como nós vimos na segunda-feira. Guardava a bolsa comum, mas roubava tudo que era depositado na bolsa. E os outros discípulos pensaram que ele iria comprar alguma coisa aos pobres. Jesus já sabia o que ele fazia, mas os outros discípulos não sabiam o que ele fazia. E Judas tomou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite, naquela noite santa de quinta-feira. Jesus já tinha instituído a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, o novo mandamento, e lavou os pés dos discípulos. E então Judas saiu. Os outros discípulos pensaram que ele iria comprar as coisas aos pobres, mas não. Não iria comprar as coisas aos pobres. Que pobre sempre o tereis, como disse Jesus segunda-feira. E assim Judas saiu. E Jesus já sabia. E Jesus anuncia a sua glorificação.
agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Jesus fala, o Filho do Homem foi glorificado. Ele é o Filho do Homem, como comenta Santo Agostinho, porque é um homem com toda a humanidade. É um homem só com toda a humanidade. E é um homem só, Deus. É muito bonito. Assim comenta Santo Agostinho. E aqui, Jesus anuncia, depois que Judas saiu para o trair, os outros discípulos pensaram que ele iria comprar as coisas aos pobres, mas não. Saiu para vender Cristo Senhor por 30 moedas de prata, na qual era um salário mínimo dos trabalhadores do Império Romano. E naquela época, no século I, hoje R$90 na moeda de hoje, na moeda brasileira. R$90 em real brasileiro. E assim Jesus anuncia a glorificação. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo e o glorificará logo. E o glorificará logo. Logo ele será glorificado. E anuncia: por pouco tempo estou convosco. Já anuncia que já não está mais convosco fisicamente. Por pouco tempo ele está fisicamente, mas ele está voltando de onde veio. E falou, como nós vimos na quarta semana da Quaresma, a conversa de Jesus com os judeus. Como havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo, para onde vou, vós não podeis ir. Para onde ele está indo? Por que vós não podeis ir? Porque ele está indo de onde ele veio. Ele é desde o princípio. E para onde ele vai, agora ninguém pode ir. Mas aquele que fizer a sua vontade estará sendo glorificado com ele e viverá eternamente. Então, Simão Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Simão Pedro era muito preocupado. Queria saber para onde o Senhor estava indo. E Jesus anuncia: não pode seguir-me agora onde eu vou, mas me seguirá mais tarde, porque ele está indo de onde ele veio. Mais tarde estará junto com ele, será glorificado com ele. E assim somos todos nós. Todos nós seremos glorificados com ele e viveremos para sempre. E Pedro ficou preocupado. Por que não posso te seguir agora, Senhor? Por que Pedro perguntou, por que não posso te seguir agora, Senhor? Pedro disse, darei a minha vida por ti. Já ficou muito preocupado. E Jesus já sabia. Darás a minha vida por mim? E Jesus conclui anunciando a negação de Pedro, porque Pedro ficou muito preocupado. E temos que perguntar e saber, por que Pedro negou Cristo Senhor? Por quê? Porque Pedro era medroso, tinha muito medo e muito preocupado. Por isso, ele ficou com medo naquele momento em que negou. E Jesus já sabia que ele o iria negar. Já viu o jeito dele, que ele era medroso, preocupado, preocupadíssimo, e já anunciou a negação. Conclui falando, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. E Pedro o negou 3 vezes, falou que não o conhecia. E por quê? Porque ele ficou com muito medo. Naquele momento, lá perante os soldados de Pilatos, ele ficou com muito medo. Ele era muito medroso. Mas Pedro, um discípulo que fazia a vontade de Deus, muito preocupado com as ovelhas. Por isso que depois Jesus disse, apacenta minhas ovelhas, que Pedro recebeu as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu.
Às vezes muitos perguntam, mas por que Pedro negou Cristo 3 vezes e depois Pedro foi o primeiro Papa? Pedro negou Cristo 3 vezes porque ficou com medo, era muito preocupado. Mas Pedro, um discípulo que preocupava muito com as ovelhas do Senhor. E por isso que depois o Senhor disse, apacenta minhas ovelhas. Que todos apacentam as ovelhas do Senhor e que todos sejam glorificados em Cristo Senhor. Que tudo seja com Cristo, em Cristo e para Cristo. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a Senhora da Piedade, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente busquem verdadeiramente a Deus e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Rezemos pelo fim dessa pandemia, que todo mundo seja liberto. Ó Maria Imaculada, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que alegria e celebração possam retornar após este momento de provação e de dor. Ajuda-nos, ó Mãe do belo amor, a nos conformarmos e a fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, nossas dores, para nos levar através da cruz a alegria da ressurreição. Amém. Rezemos ao glorioso São José. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso São José, puríssimo esposo da Virgem Imaculada e doce protetor nosso, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Ó meu glorioso São José, interceda junto à Imaculada pela recuperação da saúde da Maria José Paiva Diniz, aquela joia preciosa, e pela recuperação da saúde de todos os que estão em recuperação e pelo fim dessa pandemia. E interceda pela evangelização dos povos, por toda a Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Eis o lenho da cruz, do qual